Meus queridos amados, você faz parte da família de Jesus? Na Bíblia, em Mateus 12:46, está o relato aqui da família de Cristo, a família de Jesus. Jesus tem uma família aqui na terra, e a família é grande, não é pequena. No mundo inteiro tem pessoas de Deus. Em todos os cantos da terra tem pessoas escolhidas de Jesus. Escolhida não, pessoas especiais. Jesus não escolheu ninguém. A Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Jesus veio para todos. Ele deu a vida, entregou-se por malfeitores, por pessoas boas, por pessoas má, por Maria Madalena, a prostituta, e outros e outros. Então Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele veio para todos, mas não é todos que querem ele. Nós sabemos disso. Por isso que aqui na família de Jesus, em Mateus 12:46, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Está aí a família de Jesus. A família de Jesus, aqui na terra, baseado na palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que a família de Jesus é aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma grande multidão dentro do templo. Imagina como estava esse templo lotado, entupido de pessoas, pessoas do lado de fora que não tinha mais fim para as pessoas ficarem, porque por onde Jesus andava, seguia sempre a grande multidão de 2, 3, 4 mil pessoas, já pensou? E esse povo rodeava Jesus de uma forma que não tinha como a pessoa entrar, era difícil. E Maria, a mãe de Jesus, ela achou difícil de entrar naquela multidão junto com os irmãos de Jesus. Então diz a palavra de Deus que ela mandou alguém que fosse até Jesus e alertasse Jesus de que eles estariam lá fora esperando por eles, que queriam falar com Jesus. Devia ser um assunto sério, né? O assunto não seria qualquer coisa, porque senão eles não, principalmente a mãe de Jesus, não ia atrapalhar Jesus, sabendo, ela conhecia o filho dela e sabia que ele estava sempre no meio de multidões pregando a palavra de Deus. Ela também sabia que ele era o filho de Deus. Então o assunto era grave, mas Jesus não veio atendê-la. E a resposta que Jesus deu para seus discípulos queridos foi essa. Ele disse assim: e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém, respondendo os que lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Foi essa a resposta que Jesus deu para aquele rapaz, para aquela pessoa que veio chamá-lo para falar com sua mãe. Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? E a Bíblia diz agora que ele estende a mão, o braço assim, para aquela grande multidão que está ao redor dele, olha para eles e diz: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Essa é a vontade de Deus. Que para ser irmão, irmã e mãe de Jesus, era necessário ele mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que estavam ali para receber os milagres, como hoje, para receber as curas, para receber o pão, a água. A Bíblia diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esse foi o recado que ele deu para aquela pessoa que veio então chamá-lo. E aquelas pessoas então que estavam ali reunidas aos pés de Jesus, muitos deles
só queriam o bem, só queria as bênçãos, só queria os milagres. Eles agora ouviram da boca de Jesus que os discípulos de Jesus, a família de Jesus, precisavam e necessitavam guardar a lei dele, guardar os ensinamentos de Cristo. Era esse o recado de Jesus para aquela multidão, mas também para nós hoje, que dizemos somos filhos de Deus, abrimos a boca para dizer que amamos Jesus, que andamos com Ele, e quando nós vamos ensinar a pessoa sobre os preceitos de Deus, as pessoas se levantam contra a palavra de Deus, não aceitam os ensinamentos de Cristo e se levantam contra nós. Esse não é a família de Jesus. Essa não é a família de Jesus. Porque a família de Jesus, a Bíblia diz que é aqueles que fazem a vontade do Pai. E aqueles que ouvem a voz de Jesus e obedecem ao seu mandamento. Esses são chamados os filhos de Deus, os fiéis do Senhor aqui na terra. E por os fiéis do Senhor, o Senhor derramou sangue. E o Senhor continua sendo o intercessor deles, continua sendo advogado, protegendo, ouvindo as orações. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que Deus está de ouvidos bem abertos e olhos atentos às orações dos seus filhos, às orações da sua família, à oração dos que obedecem a Deus, dos que querem ouvir, dos que desejam um dia estar no reino dos céus. Deus deseja salvá-los, mas é necessário que nós também tenhamos esse desejo. Deus faz a parte dele, queridos, e nós fazemos a nossa. Amém?